O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, renovou por mais 5 dias a prisão temporária do jornalista Oswaldo Eustáquio. Moraes atendeu a pedidos feitos pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República. A Procuradoria alega que Eustáquio é suspeito de atividade potencialmente lesiva por instigar extremismo com discurso ilegal nas redes. Na decisão, Moraes também deferiu um pedido para que Eustáquio fique em cela destinada a detentos que podem sofrer represálias ou na carceragem da Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal no Distrito Federal. Eustáquio foi preso na semana passada em Campo Grande no âmbito do inquérito que investiga a organização de atos supostamente antidemocráticos. Ainda nesta terça-feira, a ministra do Supremo, Carmen Lúcia, rejeitou a ação apresentada pela defesa do marqueteiro Sérgio Lima para suspender o mesmo inquérito. Ele foi alvo de busca e apreensão na operação, além de ter tido quebra de sigilo de dados postais, telemáticos e bancário. E aí, Fiuza, o que você achou de mais essa decisão do Supremo? Agora o ministro Alexandre de Moraes prorrogando a prisão do jornalista Oswaldo Eustáquio. Fiuza. O Alexandre de Moraes está realmente brincando de ditador, né? Porque ele não só não comprovou, né? não mostrou, não demonstrou, né? A defesa não conhece quais são as verdadeiras alegações, o que justifica a prisão do Oswaldo Eustáquio. Não está demonstrado. Essas alegações aí, que ele fala que tal, se conectou, organização criminosa, conexões perigosas, isso são os álibis que o Nicolás Maduro usa na Venezuela para fechar o Congresso, para se perpetuar no poder, para anexar a Suprema Corte. Isso é papo de autoritário, né? Não tem, eu acho que é um escândalo, a gente mostrou ontem aqui nos Pingos, né? O movimento Advogados do Brasil está pedindo socorro ao mundo, porque o direito, né, a lei está sendo atropelada no Brasil por uma perseguição política. Essa ação do Alexandre de Moraes, isso eu não tenho dúvidas, Vitor, de que a opinião pública, a sociedade está percebendo, né, essa completa aberração, né? O Supremo Tribunal Federal, eles têm essa última cartada desesperada, que eles chamam de fake news, mas que é para calar redes sociais, porque hoje a grande manifestação de oposição a eles, e eu volto a dizer, é uma oposição esclarecida. Não é esse negócio de dizer, não, rede social, porque eles misturam, né, com ameaças, né, tanto no inquérito da fake news, quanto nas fundamentações para essa lei que está hoje em votação no Senado, que tem como principal propósito amordaçar as redes sociais de uma maneira ali com um verniz, né, de um conselho, uma instância revisora, tal, mas são os senhores da verdade, a gente vai falar disso. Então, o que acontece? O Supremo Tribunal Federal, com a cumplicidade aí do Senado, a gente está falando sempre das pessoas que estão lá, né? Não das instituições. Mas essas pessoas, elas sabem que elas estão absolutamente desvirtuando as suas funções, ultrapassando as suas atribuições, e elas sabem que elas são hoje detestadas pela opinião pública. A prisão do Oswaldo Eustáquio é um escândalo. É um escândalo, não tem nenhuma demonstração, né? Não tem nenhuma fundamentação. É uma perseguição de um jornalista que ousou exercer a crítica contra a Suprema Corte e contra outras instâncias, outros personagens. Não foram só eles, mas eles são os únicos que vão lá e usam, né, o seu poder, que seria o seu poder de trazer a justiça, para trazer perseguição política. Então, é muito grave, o mundo já está vendo, nós trouxemos essa questão, são movimentos sérios que estão preocupados, legitimamente preocupados. Os advogados brasileiros, são milhares de advogados brasileiros preocupados com o que está acontecendo na cúpula da justiça brasileira. E essa prisão, ela vai ficar na história como um ato ditatorial, né? A gente espera só que as punições aos que estão perpetrando esse ato ditatorial,
a gente espera que essas punições venham e que não demorem. Diga aí, Zé. Pois é, olha, várias vítimas devem morrer de inveja dessa situação, né? A vítima é o ministro Alexandre de Moraes, que foi ameaçado, que foi, enfim, achincalhado por fake news e tal. Ele é a vítima. E aí ele mesmo é que decide investigar e ele mesmo é que manda prender. Aí já é vingança, né? É muito estranho. Mas, enfim, houve ali o pedido da Polícia Federal e do Ministério Público, né? Pelo menos agora o Ministério Público está participando desse processo. Antes, no início ali, nem existia a participação do Ministério Público. E o pobre do jornalista Oswaldo está na cadeia. Mas pode falar, há pouco tempo nada, 1 hora preso já é complicado. Mais 5 dias é o que foi decretado aí pelo ministro Alexandre de Moraes. Vou repetir, houve o pedido da Polícia Federal e Ministério Público, mas quem assinou mesmo foi o ministro Alexandre de Moraes. Essa é uma situação muito complexa. Vou te dizer uma coisa, ou este inquérito, ou este processo tem uma situação muito séria que a gente não sabe o que é, né? Se existe mesmo uma organização terrorista no Brasil que justificaria prisões preventivas. Oswaldo não foi condenado, não. Isso é prisão preventiva. E a gente não está sabendo, de repente tem. O Supremo descobriu ali que existe uma rede terrorista que quer acabar com a democracia, ou quer destruir as instituições, ou mesmo matar ou continuar ameaçando autoridades. De repente tem isso, e a gente não sabe. Mas que o normal, olhando por cima, isso é aberração, isso é abuso, a gente tem esta impressão. A ministra Rosa Weber já negou, né, pedido de retirada desse processo e soltura do jornalista Oswaldo. Mas está me parecendo mesmo uma tentativa de amordaçar esse tipo novo de comunicação, que é a internet. As comunicações através da internet, hoje, elas estão talvez até repercutindo muito mais do que os canais tradicionais. Ninguém está livre disso. Então é preciso responsabilizar em vez de colocar mordaça e de prender os autores. Tem que processar, sim, se houver alguma fake news que atrapalhe a sua vida, ou mesmo que achincalhe ou ataque a sua honra. Mas, assim como está sendo levado esse processo, tem todo o jeitão ali de excesso. Isso dá até medo, viu? Fala, Augusto. O ministro Alexandre de Moraes só vai se livrar de uma anotação no currículo como autor de uma prisão responsável por uma prisão política em plena democracia, se for comprovada essa hipótese que é remota que o Zé Maria mencionou. Há alguma organização terrorista agindo no Brasil? Nesse caso, o Alexandre de Moraes tinha o dever de divulgar imediatamente o que se passa. Por quê? Até agora, o jornalista Oswaldo Eustáquio, eu não conheço, eu não vi o trabalho dele. Agora, tem escrito, não importa o que ele escreveu, ele tem o direito de escrever o que quiser, e isso é garantido pela Constituição. Da mesma forma que o Partido Comunista do Brasil defende no seu programa a implantação da ditadura do proletariado, com outras palavras, mas é isso, a ditadura comunista. Quer ameaça maior à democracia do que a existência de um partido comunista? Se eles agirem contra a democracia, aí sim poderão ser punidos. Enquanto eles discursarem, eles serão apenas uns dinossauros aí circulando no século XXI com a cabeça estacionada no século passado ou no anterior ainda. Qualquer pessoa tem o direito, por exemplo, de defender a abolição da República e a proclamação da monarquia. Por que não? E isso significa dissolução do atual regime. Qualquer pessoa tem o direito de dizer: eu acho que não devia existir o Supremo Tribunal Federal. Foi o que disse, por exemplo, Zé Dirceu. Ninguém fez nada com ele. Eu tenho o direito de achar que os ministros são covardes. Foi o que disse o Lula.
num telefonema em que ele conversava com a Dilma Rousseff, e não aconteceu nada. Agora, se você tenta fechar o Supremo, aí é outra coisa. Você cometeu um crime. Então eu pergunto, que crime cometeu o jornalista? Qual? Ele soltou uma bomba, tinha bomba em casa para soltar, ele ia cometer um atentado contra algum ministro, em não se configurando. Nenhuma dessas hipóteses é prisão política, sim. É preso político, não o Lula, que foi preso, chamado de preso político, depois de ter sido engaiolado, com base nos artigos do Código Penal que tratam de prisão, de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele é um corrupto. Agora, este jornalista, não interessa o que ele escreveu. É liberdade de expressão. Agora, onde é que estão os sindicatos e as entidades que dizem representar os jornalistas? Essas entidades, aliás, não perdem nenhuma chance de se desmoralizarem, né? Porque os jornalistas não defendem um jornalista preso por razões políticas. Isso é crime de pensamento, que não existe na democracia. As entidades de negros não veem nada, defensoras dos direitos dos negros não veem nenhum preconceito contra o ministro da Educação, agora ex-ministro da Educação. Esse pode sofrer um bullying violento, pode sofrer uma perseguição, mas não é por ser negro, só se for de esquerda. Da mesma forma que a Folha de São Paulo pode soltar aquela foto do ministro da Cultura de 20 anos atrás, seminu, ali e botar o novo homem do presidente. Isso não é homofóbico, né? Nenhum movimento de defesa dos direitos dos gays e tal se manifesta, porque só há homofobia se vier da direita. É isso? Então, voltando ao Alexandre de Moraes, nós exibimos há algum tempo um vídeo aí em que ele aparece dançando uma música... A gente vai relembrar agora, inclusive, Augusto. Ah, então pronto. Isso sim desmoraliza o Supremo. É o ministro do Supremo fazendo esse papelão. Isso sim ridiculariza o Supremo.